RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Acontece aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET e também pelas nossas plataformas digitais aí, pelo site da RDC TV, pelo Facebook da RDC TV. Se você não conseguir ver o programa até o final, não se preocupe, vai estar lá no meu Facebook para você ver a hora e quando e onde quiser ver o nosso Acontece. O programa de hoje está muito legal, teve o nosso presidente Márcio Rion recebendo certificado aí da Associação Comercial de Porto Alegre. Tem também o show do rei Roberto Carlos, que a gente foi lá conferir. O rei, depois de 2 anos fazendo show novamente em Porto Alegre, a RDC TV e o Acontece, é claro, estavam por lá. Mas antes disso tudo, o nosso papo de hoje é saúde e também um pouquinho de jornalismo, porque está aqui meu colega Gerson Silva. Gerson, muito obrigado por participar aqui do Acontece. O Gerson é colega, a gente estava falando fora do ar aqui sobre os primórdios ali. Olha só, o programa acontece assim, ó, ao vivo, gravado, tudo acontece aqui, né? Aquela coisa assim, a produção vida aqui, real. André Spalding, vida real, me dando a fichinha. Eu não fico sem essa fichinha aqui. Mas, Gerson, me diz uma coisa, antes de nós falar da Unimed, do ano de 2018 da Unimed, quero que tu conte um pouquinho da tua história. Claro. A gente estava falando sobre rádio, o Gerson gosta muito de rádio, e tem a questão também que começou lá em 92, o pessoal mais novo não sabe, era a máquina de escrever. Para vocês que estão em casa aí, o mundo não tem aí, o pessoal mais jovem, o mundo não começou com tablet, com celular e computador, não é, Gerson? Olha, bom, primeiro eu te agradecer, Cláudio, pela oportunidade de estar aqui na RDC TV, para falar um pouquinho, né, do trabalho da Unimed, do que a gente vem fazendo. E a gente estava falando fora do ar sobre o nosso bastidor, né? Na verdade, eu sou jornalista de formação, sou famecano, ou seja, eu sou formado na PUC. Filhos da PUC, eu também. Filhos da PUC, na FAMEX, eu me formei em 93, mas em 92 eu já estava atuando em rádio, a convite de um ex-professor, o Luciano Kleckner. Ah, sim, o professor Luciano. Isso, que era professor lá da FAMEX, né, de rádio, inclusive. E o Luciano me convidou para fazer uma experiência na Rádio Gaúcha. Eu fiquei praticamente quase 10 anos na Rádio Gaúcha. Iniciei em 92, em fevereiro de 92, e assumi um trabalho no jornalismo, especificamente. Era uma programação da noite da rádio, eu já tinha uma carreira executiva naquele período, já estava atuando executivamente, e assumi o desafio de produzir programas de jornalismo à noite. A rádio não tinha muita atividade naquele período. Sim. Nós não tínhamos uma rotina de programação 24 horas como existe hoje, né? Hoje as notícias não param, até em função da tecnologia, da inovação, do mobile. E aí eu assumi, fiquei 1 ano e meio no jornalismo, trabalhei com Macedão, com grande Macedo, Cobstein, e depois eu tive a oportunidade de assumir um papel de coordenador de jornadas esportivas no esporte da Rádio Gaúcha. E fiquei praticamente até 2000 com papel de esporte, e aí assumi esse desafio, me identifiquei muito com a atividade, me relacionei muito com os clubes, com profissionais do esporte, com jogadores de futebol. Foi uma experiência fantástica, né? E eu estava comentando que, em 92, a redação da Rádio Gaúcha era de máquina de escrever. Máquina de escrever. Tem pessoas que nem sabem o que é uma máquina de escrever. Então, a gente fazia roteiro em máquina de escrever. Papel carbonado. Não podia errar. Não podia errar, se errava, tu tinha que tirar. Tudo de novo. E, às vezes, tu produzia esse programa em 30 minutos. O programa entrava ao ar às 10 da noite, 9h30, tu estava fazendo o roteiro, porque as notícias estavam acontecendo, né? E rádio sempre foi muito instantâneo. A característica do rádio é a instantaneidade, né? É o ao vivo, é tu trabalhar. Eu tive algumas experiências como repórter pessoais. Talvez a mais importante que eu trago como experiência profissional foi ter sido um dos repórteres do
do motim do Presídio Central do Melara. Estava cobrindo lá? Eu era um dos repórteres, então era o Diego Casagrande e o Osíris Marins. Isso mesmo. Que estavam na linha de frente, e eu passei a ser repórter da programação e da cobertura quando o diretor do hospital foi baleado e foi pro HPS. Nós não tínhamos nenhum posto avançado no HPS e eu entrei naquele momento, eu estava produzindo, passei a fazer a reportagem e virei à noite fazendo a reportagem. Então, são alguns episódios da tua carreira profissional que tu guarda como uma lembrança jornalisticamente, assim. Sim. Então, esse é um pouquinho do... Não, eu ia te perguntar a questão de falar, falando na produção, né, de ir para a locução e para a reportagem. Eu sempre trabalhei com esses dois papéis, né? Mais ocupado como produtor e depois como coordenador, mas ao mesmo tempo eu falava na rádio. Eu produzi programas como o Gaúcha Comportamento, que era o Paulo Santana e o Rebelato. Eu era o produtor. Era um programa fantástico. Fantástico. Tem episódios maravilhosos assim, de bastidor. Mas eu tinha a rotina de falar no microfone porque a gente tinha já um movimento naquele período de colocar jovens a falar no microfone, sim, né? Sim, tá sempre lançando. O Ranzolin sempre tinha um controle disso, porque ele entendia que a gente tinha que ter um preparo, né? Sim. E eu acredito que sim. Claro. Para poder absorver. Então, tu tinha impostamento da voz. Isso. Eu fazia fonoaudióloga e outras coisas mais. Hoje é um pouco diferente isso. Né? Hoje tu percebe... Não se precisa tanto, assim, isso, essa coisa tu da vê voz bonita jovens falando e passando a coloquialmente, informação. É mais conteúdo e gerar informação. Na minha época ainda, não faz muito tempo, mas eu também. Tinha que ter voz, a gente tinha que ter uma característica diferente. De rádio, É uma característica de rádio, né? Das antigas ainda. E eu perguntando, a gente perguntava fora do ar, sente saudades, Gerson? Porque esportes, principalmente, é uma rotina de fim de semana e de domingo. O pessoal, né, não se dá conta, quem ouve, gosta muito e é bacana, é uma paixão nacional, né, os esportes, mas acontecem basicamente no fim de semana, principalmente no domingo. E aí, como é que é? O repórter tira folga na semana. Pois é, para te teres uma ideia, eu namorava minha esposa à meia-noite. Eu saía da rádio, porque eu atuava como executivo numa outra empresa, que eu fiquei muitos anos, e eu ia para casa do meu sogro à meia-noite para sair com a minha esposa. Olha, compreensiva ela, hein? Então... Ela é jornalista também. Não, ela é relações públicas, então... Mas trabalha em comunicação. Trabalhei em comunicação. Então tá. Mas assim, a minha atividade no início no jornalismo era sábado, eu só tinha folga no domingo, e depois houve uma inversão. Quando eu passei para o esporte, o domingo sempre foi o ponto-chave da rádio, né? Sim. E aí eu passei a trabalhar domingo e sábado eu ficava descansando. Que maravilha, que história legal. E a gente foi aí, tu estava falando até o início dos anos 2000 ali, mais ou menos. Isso. E eu quero saber para a gente chegar até onde foi a Unimed, que a Unimed, na verdade, é o outro lado do balcão, né? Tem o veículo e tem a empresa daí, né? Na verdade, eu fui um executivo que atuei durante muitos anos, até basicamente 2005, como um executivo também de recursos humanos. Uhum. Então, eu tive uma formação, eu sou um autodidata da formação, busquei a administração no mestrado depois de muitos anos. Mestrado... Então, eu fiz jornalismo pela PUC, eu saí da rádio para tocar um projeto na empresa em que eu fiquei durante 14 anos, uma empresa de planejamento tributário, tinha filiais pelo país. E, neste momento de abrir mão da rádio, eu resolvi fazer a faculdade de Direito. Então, eu me formei em Direito. Então, é para te não ocupar o tempo inteiro, eu tinha que ocupar meu tempo. Meu Deus do céu. Eu me formei em Direito e fiz um planejamento de carreira para retomar a atividade na área de comunicação e marketing. É maluco isso, né? Pois é. Porque daí eu segui numa carreira executiva como executivo de marketing. Aí misturou ali. Saí da área de recursos humanos e fiz esse planejamento de carreira e assumi depois uma atividade como executivo de marketing de uma grande empresa aqui do Rio Grande do Sul, Embratec, Goodcar. Eu fui diretor de marketing e produtos dessa empresa. Sim. E aí tive a oportunidade, em 2008, de ser convidado a assumir o desafio de tocar o marketing da Unimed Porto Alegre. Que é uma baita empresa. E eu acho que esse foi o grande desafio do momento, né? Era uma empresa que
precisava fazer um reposicionamento de marca e eu fui convidado a fazer esse movimento. Que desafio, hein, Gerson? Muito grande. Uma grande empresa, líder de mercado, líder super reconhecido aqui na nossa região. E estou lá há 10 anos tocando esse projeto que traz esse reposicionamento da Unimed Porto Alegre. E, curiosamente, retomei toda a minha relação com os veículos. E com os colegas. Com os colegas, porque no esporte nós somos patrocinadores de Grêmio Internacional. Né? É verdade, a gente vê lá todos os estádios, Unimed, tá lá, Unimed. Né? E passei a me relacionar daí como cliente dos veículos de comunicação, seja pelos executivos ou pelos profissionais da imprensa. Foi por outro lado do balcão, como a gente disse. Fui por outro lado do balcão. Isso me deu muita facilidade. Claro, claro. Porque conheço os executivos, independente de estarem em vários veículos hoje, são pessoas da minha relação, são pessoas que me conhecem, que geram uma credibilidade no relacionamento por nós ter sido colegas profissionais. Então, isso ajuda bastante, sim, no nosso dia a dia. E o mercado aqui não é tão grande assim quanto parece. As pessoas se conhecem. Todo mundo se conhece. E agora, então, a gente vai falar dessa parte do Gerson na Unimed, da empresa 2018, como é que foi, e também, é claro, a expectativa para 2019. Não sai daí, que o Acontece já volta em um instante só. Olá, estamos de volta com o programa Acontece aqui pela RDC TV, pelo canal 24 e 524 da NET. No programa de hoje a gente está falando sobre jornalismo e também sobre a Unimed, uma das empresas aqui super queridas aqui do nosso estado. Estou com o Gerson Silva, que é gerente de marketing da Unimed Porto Alegre. E a gente estava falando um pouquinho, meu colega jornalista, sobre a carreira dele. E agora eu vou querer saber como é que foi o ano, que foi meio complicado bastante complicado para muitas empresas, né? E eu quero saber como é que é a questão da Unimed, que é uma questão de saúde, que a gente tem aí, nem todo mundo tem acesso a planos de saúde, mas realmente a gente tem aí com os planos de saúde um atendimento diferenciado, né, e uma excelência incrível, e a Unimed, então, nem se fala. Como é que foi esse ano aí? Foi muito turbulento para a Unimed, Gerson? Olha, ele foi melhor do que os últimos 2 anos, né? Opa! Foi melhor do sim, porque que... realmente, 16 e 17... 2016 foi um ano terrível, terrível para o mercado de uma forma geral. Mas, obviamente, que a gente vem performando muito bem. O ano de 2018 é um ano muito bom para a Unimed Porto Alegre. Ele é um ano em que a gente vai ter um bom resultado como operadora de saúde. Isso ele é importante porque ele dá sustentabilidade, e eu acho que o grande desafio de quem contrata um plano privado de saúde é imaginar a possibilidade de utilização dele em algum momento lá na frente, né? Sim, ninguém quer usar. Ninguém quer usar, mas doente. se tu precisar, tu quer ter a segurança, tu tem que ter a segurança. Ah. E eu acho que esse é o grande segredo da Unimed Porto Alegre. Nós somos uma das 340 Unimedes do país. Então, esse é um número que a gente pouco fala, né? É verdade, 340 Unimedes no Brasil. O sistema Unimed, ele é composto de aproximadamente 340 Unimedes em todo o país. Ele está em 83% do território nacional, né? E ele é uma operação de 20 milhões de pessoas, 20 milhões de clientes. Meu Deus do céu! Então, ele é a maior operação de saúde no segmento de planos de saúde do país. E ele se regionaliza por Unimedes, como a Unimed Porto Alegre. Então, no Rio Grande do Sul, nós temos 26 Unimedes. Que coisa, parece... É tão comum aqui, depois eu quero falar sobre aquele redicionamento de marca que tu falava lá no início, porque a Unimed ela tem um marketing muito forte que parece uma empresa nossa. Isso, e na verdade né? O Rio Grande do Sul tem os melhores indicadores de experiência do cooperativismo médico ou do cooperativismo de uma forma geral. Sim. Mas as melhores experiências, os melhores indicadores de operação das cooperativas médicas de saúde são no Rio Grande do Sul. De todo o Brasil. Isso, que interessante. Então, isso. é a maior aderência, maior percentual de satisfação, maior percentual de reputação. O Rio Grande do Sul é um celeiro do cooperativismo, né?
E as cooperativas de saúde, como Unimed, elas têm essa característica. Pois é, a gente tem essa... E isso faz do Rio Grande do Sul, são 26 Unimedes, e entre as 26 nós temos a Unimed Porto Alegre. Só que no cenário nacional, a Unimed Porto Alegre está entre as 5 maiores operadoras. Nós somos, sem dúvida, a maior da região sul do Brasil. Nós temos uma carteira de 710 mil pessoas. 700, quase 1 milhão de pessoas. Em 46 municípios gaúchos. Então, quando eu falo de Unimed Porto Alegre, eu estou falando de ir até Torres, ir até Cristal, Camaquã ali, e até Sapucaí e Esteio. Toda a Grande Porto Alegre. Então, a gente tem toda essa região, que são 46 municípios gaúchos, em que nós temos 46 municípios, 710 mil usuários. E nós somos, das Unimedes, das 340 Unimedes do país, a maior Unimed em número de médicos cooperados. Nós temos mais de 6.500 médicos cooperados. Especialidades eu acho que devem ser... 50 e poucas especialidades. Nós somos a Unimed que tem o maior número de médicos donos da própria cooperativa. Sim, sim. Né? E isso permite que a gente tenha um leque de especialidades para os nossos clientes buscarem assistência, entende? E a Unimed também tem uma questão empresarial também, né? Sim, nós temos negócios que são verticalizados, né? Em que eles sempre foram estruturados com o objetivo de balizar qualidade. Sim. Né? Então, nós temos modelo, nós não somos totalmente verticalizados, a Unimed Porto Alegre ela tem um modelo que ela trabalha com uma rede prestadora. São mais de 300 pontos de contato de assistência, seja clínica, laboratório, hospitais. Mas nós temos estruturas de serviços próprios nossos. Inclusive, nós estamos, nesse ano, completando 15 anos do nosso serviço de SOS Unimed, que é as ambulâncias em que as pessoas podem contratar o produto a um valor de R$15 por mês. Nossa! R$15 por mês. Se ele não é cliente da Unimed e ele tendo um plano hospitalar, ele pode ter o contrato com a Unimed para ter o serviço do SOS. Olha aí, que facilidade. Que é mais comum a gente encontrar as ambulâncias nos jogos de futebol. Exatamente, né? A gente vê sempre nos jogos de futebol. Que é um conceito em que a gente tem, também é um conceito super gaúcho. Nós temos a melhor experiência de serviço médico em jogos de futebol do Brasil. Eu já vi em shows, alguns shows também. Shows, eventualmente nós também fazemos isso em shows, tanto na Arena como no Beira-Rio, né? E também temos um conceito que é chamado de área protegida. Então, por exemplo, se as pessoas andam num Bourbon, né, em Porto Alegre, num aglomeramento e ela tem uma necessidade... Nós temos contratos com empresas em que essas pessoas vão ser atendidas pela Unimed, mesmo não sendo clientes da Unimed. Qualquer emergência. Que é uma situação de emergência e de urgência. Sim, claro. A pessoa está tendo um AVC, alguma coisa do gênero. Naquele local vai ser atendido naquele local. Então, são modelos de negócio, além do nosso laboratório. A gente tem uma fábrica em Cachoeirinha, é uma das melhores fábricas da América Latina de análise de exames laboratoriais. Sim. Com a possibilidade de, em pequenas horas, tu ter o retorno de exames, de resultados de exames. E que é próprio da Unimed. Que é próprio da Unimed. Olha só, isso dá uma agilidade, né, Gerson? Incrível. Todos eles com uma tecnologia de última geração, com robótica, com química seca, para te ter a curacidade na entrega dos exames. Então, o nosso cliente pode ter laboratório, pode ter clínica de vacinas, pode ter um pronto atendimento pediátrico à disposição, pode ter o SOS à disposição. E o que mais é importante dentro desse contexto de virada, de evolução, é o uso da tecnologia, né? Sim. Então, hoje, todo esse serviço ele está disponível em aplicativos. No celular da pessoa? No celular. Então, tu pode usar marcar uma consulta, o teu celular, agendar, né? um atendimento. E aqui tu tem um aplicativo da Unimed Porto Alegre para olhar teus exames, para fazer as teus autorizações de exames, para marcar procedimentos, para fazer agendamento de consultas. Ou seja, tu fala com a Unimed por um aplicativo. Isso é fantástico.
Isso é fantástico. Que tem o contexto de gerar acessibilidade, agilidade, porque senão aquela coisa, claro, porque senão a pessoa... Saúde é uma coisa que todo mundo sabe, não se brinca, né? E quando a pessoa precisa, mesmo sem precisar, para estar segura, a agilidade, a comodidade e principalmente na hora da necessidade, isso é muito importante também, né? Nós temos um movimento nacional hoje e que a Unimed Porto Alegre ela é a protagonista dentro de um contexto de exemplo como projeto piloto. Nós estamos implantando no sistema uma filosofia chamada Jeito de Cuidar Unimed. Ela tem um objetivo de transformar a relação do sistema Unimed com os seus públicos. Não só clientes, médicos, colaboradores e sociedade. Claro. E ele passa por 7 pilares extremamente importantes. Então, a gente precisa fazer com que todas as pessoas que estejam no ambiente da cooperativa pensem sempre no outro, né? Que é o conceito de empatia que a gente está trabalhando fortemente. Isso não é um projeto, ele é uma filosofia, ele é um projeto cultural. Ou seja, mesmo eu estando no departamento financeiro, eu preciso imaginar que lá na ponta tem um cliente que está recebendo um boleto, uma autorização de pagamento ou uma necessidade específica. Eu preciso imaginar ele como uma pessoa que precisa da minha ajuda. Sim. Então, o conceito de Unimed hoje é trabalhar esse projeto de posicionamento. Gerson Silva, fantástico. Agora o pessoal de casa entender um pouquinho mais por que a Unimed é a Unimed. Mas dá para falar muito mais ainda. Mas, infelizmente, a nossa produtora está ali apontando, dizendo que o nosso tempo está esgotado. Mas vou te chamar outras vezes aqui, então. Porque 2019 promete, né? Com certeza, só para finalizar, nós vamos inaugurar uma grande operação na Carlos Gomes. Opa! Que é a primeira loja conceito totalmente tecnológica da Unimed. Isso deve ser inaugurado no final de janeiro de 2019, a primeira operação nossa. Manda convite para nós. Com check-in online, com óculos de realidade virtual para crianças fazerem exames. Ou seja, é uma loja totalmente de primeiro mundo, totalmente virtual. Para começar 2019... Vamos começar entregando serviços de qualidade aos nossos clientes. Gerson, muito obrigado pela participação. Obrigado a ti e aos teus telespectadores pela oportunidade. Valeu mesmo. Tá aí, ó, que bacana. Agora a gente com certeza entendeu um pouquinho porque a Unimed também, o gaúcho e o porto-alegrense têm carinho por essa empresa, e saúde é saúde, né? O Acontece vai fazer um rápido intervalinho, na sequência a gente volta aí com a Associação Comercial de Porto Alegre, nosso presidente lá recebendo certificado de participação e também o show do Rei Roberto em Porto Alegre. É um instante só. Estamos de volta com o programa Acontece aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET, e também pelas nossas plataformas digitais para você assistir quando e onde quiser, no Facebook da RDC TV, no meu Facebook, vai estar lá publicado para você conferir o programa completo. Porque agora, nesse último bloco, a gente vai ver imagens da Associação Comercial de Porto Alegre, que o nosso presidente Márcio Irion recebeu o certificado de participação da nossa valorosa Associação Comercial. Então, roda aí as imagens. Presidente, agora a RDC TV, terminando o ano, embora seja uma emissora nova, participando de uma entidade extremamente tradicional aqui para o nosso estado, né? Sim, sim. A CPA, eu acho que ela é a primeira entidade em que nós nos associamos. Nós entendemos que é importante, né, Claudião, estar presente junto às entidades de representação de classe, empresariais, que movimentam a economia do estado. Eu acho que o nosso DNA é mostrar as coisas do Rio Grande. Tu conhece a CPA bem, né? Tu já foi assessor de imprensa aqui, conhece a casa, grandes empresários passaram por aqui, estão aqui. E eu acho que é um gesto que a RDC faz, mostrando a importância dos empresários em participarem das associações, em participarem das entidades de representação. A economia vai retomar, ano que vem vai ser um ano bom. A RDC começou há 4, 5 meses, nós estamos no ar, tem sido maravilhoso, o nosso público, a nossa audiência tem crescido muito. Inclusive eu queria saber uns números aí que a gente andou citando aí, atualizados, por favor.
São mais de 4,5 milhões de espectadores nos primeiros meses no ar, mais de 52 países acessando o nosso conteúdo, mais de 700 cidades no mundo e mais de 600 cidades no Brasil, nos 27 estados. Isso mostra o potencial que tem a RDC-TV como a primeira emissora. Eu digo emissora porque é um ambiente de geração de conteúdo 100% local, potencializando isso na plataforma digital. Um modelo inovador, um modelo que agrega a geração de conteúdo e distribui isso de forma digital. Hoje nós estamos presentes na casa de todos os brasileiros. Presidente, associação recebendo mais um associado, encerrando 2018 com esse novo associado. Como é que o senhor vê isso? Olha, nós, durante esse ano, nós tivemos 11, esse é o 12º Bom Dia Associado. Em todos eles, nós recebemos novos associados e homenageamos aqueles que já são nossos associados há muito tempo. Este evento foi criado pelo Zélio Oxman, que é nosso vice-presidente do Conselho, e criou esse evento há 18 anos. E é um momento de congraçamento, não só daqueles que chegam, daqueles que são homenageados, mas principalmente da plateia, da assistência, que são nossos associados, são nossos amigos, fazem parte dos nossos núcleos. Presidente, na sua opinião, para encerrar 2018, tivemos aí um ano economicamente meio complicado para muitos setores, tivemos turbulências na política, e agora com essa expectativa aí de uma renovação na política para 2019. Qual é a expectativa da associação? Tu está sendo modesto quando fala em 2018, hein? 2018 foi um tsunami. E realmente foi um ano completamente atípico, afetou a todos os setores. Não tem setor que não tenha sido afetado. Nós aqui, que convivemos muito com a classe empresarial e com outras entidades, participamos de uma rede de entidades que se promovem e que fazem trabalho conjunto para a melhoria de tudo, da cidade, do estado, e todos os setores foram afetados. Há uma grande esperança com o novo governo, uma mudança radical, aliás, que era necessária, porque a história que nós vimos nos últimos 16 anos levou ao fracasso que o Brasil conquistou nesse tempo, interna e externamente. Está aí então a nossa associação comercial recebendo aí agora a participação da RDC-TV para fechar 2018 com chave de ouro. E para encerrar o programa, falando em terminar com chave de ouro, agora a gente vai conferir o Rei Roberto Carlos em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. A RDC estava lá e o Acontece foi conferir como é que foi o show do Rei aqui em Porto Alegre. Você vê isso agora. Impressionante, show do Roberto Carlos depois desse tempo todo. Vocês estão de parabéns, a equipe toda. Ele lotando ainda a arena. Graças a Deus, né? O Roberto é muito bem recebido aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Nós gaúchos sempre tivemos uma deferência, né? E uma participação muito grande em todos os shows do Roberto. Esse ano, faz 2 anos que a gente não vem a Porto Alegre. Ficamos aí viajando esse período e agora, hoje nessa noite, pegamos um dia maravilhoso aqui na Arena do Grêmio, né? E casa cheia, tá ótimo, que tá lindo. Quer dizer que mesmo não estando em Porto Alegre, então, estavam trabalhando pelo Brasil, pelo mundo? Sim. Como é que é isso? A DC7, a base da DC7 é São Paulo, há 27 anos, né? E a gente produz e realiza shows do Roberto no mundo inteiro. Terminamos agora uma tour no México, fizemos alguns shows no Brasil, o Roberto terminou a gravação dele agora no Rio de Janeiro, a gravação do especial de final de ano, que vai ao ar dia 21.
Hoje a gente faz esse espetáculo aqui na Arena, tem mais 2 espetáculos no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e aí encerra o ano, deixa o ano que vem. E aí o ano que vem, para encerrar, eu quero saber, tem mudança de governo, de política, nova esperança para 2019 como empresário? Eu acho que sim, acho que 2019 está vindo pelo menos uma sensação de positivismo, as pessoas estão mais inspiradas, né? Eu acredito que a gente tem tudo para dar certo, né? O nosso país é tão maravilhoso, a gente tem que torcer, né? E pedir que, por favor, as forças divinas também nos ajudem, né? Roberto Carlos, Arena, uma combinação aqui fantástica. Eu confesso que achei que não ia ter essa lotação toda, né? Mas o Rei é o Rei. Ah, não. O Rei realmente, onde ele vai, é casa cheia. Como eu gosto de dizer sempre, é público de Grenal. O Rei, a gente acompanha ele nos mais diversos locais que ele vai, Israel, em São Paulo, Rio, Vitória, lá na Bahia. E onde o Rei a gente é Las Vegas e tal, a gente é fã do Rei mesmo. E aqui não podia ser diferente, né? Mesmo sendo colorado, estamos aqui prestigiando. Olha o que o Rei faz, hein? Não Na tem casa problema. do inimigo. O Rei é onde o Rei estiver. Tá bom. Suelen, fã também do Rei Roberto? Sim, super fã. Já é o 5º show dele que eu venho, ó. Não acredito. Sério? Sim, daí eu venho, trago mãe, trago sogra, né? Daí vem a turminha da antiga, assim. Mas eu adoro o Roberto Carlos. Que legal, que legal. E aproveita ainda para fazer propaganda pro resto da família. Ah, sim, com certeza, né? Que legal. E eu te acompanho nas redes sociais e eu vejo que tu tá com uma grife de moda em couro, inclusive, lindíssima. Olha aqui, toda vestida da própria grife. É verdade. Me conta essa história. Então, eu sou designer de interiores, mas também sou designer, né? Então eu criei uma linha de roupas de couro, pelica, piton, chamois. E eu desenvolvo, então, esse tipo de produto, que são produtos que eu consumo e eu acabo vendendo. Então, são 2 segmentos que eu tenho da minha área. Então, eu trabalho com arquitetura de interiores, design de interiores e também faço roupas em couro, pelica e piton. E eu sou suspeito porque eu acompanho ela nas redes sociais. 2019, Sul, então, bombando, então, com esses projetos? Olha, tomara, né, que seja tão bom 2019 quanto foi 2018, né? Essa é a ideia. E eu vou continuar assistindo vocês. E o show do Roberto. Ah, com certeza. Legal falar contigo, querida. Prazer. Beijo, tá? Obrigadão. A gente continua acompanhando por aqui. O show do Roberto começa daqui a pouquinho. Roberto Carlos lotado. Não sabia que era fã também do Rei. Mas a gente, além de ser fã, nós temos uma pessoa que nos une muito, que é o Dodge, né? O Dodge, o Sicão. Queridão. Então a gente, sempre que pode, a gente tá junto, né? Participando. Sim. E eu quero saber o seguinte, Nova York bombando, expectativa para 2019, novo presidente, como empresário, como é que vai ficar? Tem projetos novos ali para Nova York, para a Rua Nova York e para Nova York. Opa! A rua tá ficando um centro de gastronomia ali, vários bares e restaurantes, e eu estou fazendo um novo espaço de gastronomia, e o Nova York vai ter um impulso bem grande em 2019 também. Olha aqui, ó, quero saber o seguinte, não sabia, fãzaço do Roberto Carlos também. Pô, mas quem não é? Não tem idade para ser fã. Sucesso também, né? Também, Verdade, então tu és, eu sou. Não, claro, verdade. o Roberto é. Nós vimos comentando, tem pessoas como Pelé, Roberto Carlos, não surgirão outros, né? Poderão surgir ídolos semelhantes, mas igual jamais. O Roberto Carlos, eternamente, é o cara que mais vendeu discos em toda a América e, por certo, um dos maiores vendedores de discos no planeta. E estar com ele sempre é um prazer imenso, né? Porque o Roberto é daquelas figuras encantadoras, né? Como pessoa, como cantor, então nem se fala. E Quem aqui... sou eu até para analisar o Roberto Carlos? Não, e dá para ver também pela lotação da casa, né? Não, é verdade. Impressionante, né? Temos aí um público maravilhoso. Aliás, o Roberto Carlos, onde vai levar público? Vê o que foi no México, o Roberto Carlos, quem foi na América Central, uma loucura pelas notícias, agora conversando com o Dodge, foi um sucesso tremendo. Então, realmente,
estar aqui para assistir mais um show do Roberto. Acho que eu estou quase chegando ao show 1000 do Roberto, viu? E quero... tanto que eu já assisti. Que maravilha! Olha aqui, ó, Roberto Carlos não tem idade para os seus fãs. Me conta, isso também é fãzaça dele, menina? Desde pequena, né, acompanho todo o crescimento aqui dos shows, aqui é bom ter ele na minha casa, aqui em Porto Alegre, né, sou muito fã, as músicas são maravilhosas. Que legal! Né? E tu é gremista ou colorada? Colorada. Ah, mas olha só que legal, o Roberto Carlos faz isso também. Pega os colorados aonde o Roberto estiver. Sim, tô representando aqui um pouquinho, marcando um território aqui, né, mas não tem time, não tem idade hoje, né, hoje é Roberto, Rei, não tem nada. Que legal, obrigado, viu? Um ótimo obrigada, show, tá bom? Show pra todo mundo. Valeu mesmo, daqui a pouquinho tem Roberto Carlos aqui na RDC TV, não sai daí. Quase começando o show, Dodge, estou impressionado. Fiquei sabendo que fazia um tempo que não vinham aqui para Porto Alegre, né? E aí esse retorno aí com uma arena cheia para receber o Rei, como sempre. É um privilégio aqui, para mim em especial, para a DC7, uma empresa que nasceu no Rio Grande do Sul. Hoje, né, atua a base em São Paulo, atua no Brasil inteiro. Mas aqui é um privilégio estar aqui entre os amigos, estar aqui no nosso Grêmio. Lembrando, sim, que a arena... A DC7 é que teve o privilégio, a honra de organizar a festa de inauguração e logo o primeiro show, né, foi o Roberto Carlos na arena completamente lotada, foi logo na sequência da inauguração. E é verdade, sim, já há 2 anos que pelos compromissos de agenda do Roberto, de internacional, nos demos por conta que há 2 anos já não voltávamos aqui com tantas emoções. É verdade, com perdão do trocadilho. E a expectativa para 2019, como é que tá? 2019 em todos os sentidos, né? Uma expectativa muito grande. O Roberto Carlos tem uma programação dedicada ao exterior, basicamente. Começa a turnê pelos Estados Unidos. Opa! Depois de 5 anos voltamos aos Estados Unidos, já estamos com as 10 principais cidades. Opa! Na sequência, Europa, inclusive em países que ele nunca tinha se apresentado, como Bélgica, Suíça, Zurique, Londres, enfim. Temos uma programação intensa e, lógico, algumas cidades, né, também brasileira, como sempre. O Roberto mantém essa tradição de estar circulando por algumas cidades durante o ano. E muito otimismo com o nosso Brasil, né? Em todos os sentidos, né? Claro. Na expectativa. Então vamos com esse 2019, né? Com todo esse entusiasmo. E no meu caso, vivendo muitas emoções sempre, né? Nós juntos. É verdade, com perdão do trocadilho. Logo mais tem o show, né? E aí a casa lotada, bacana. Bacana, Val. Obrigado. Vocês têm acompanhado, sigo, obviamente, né? Nas redes sociais, o sucesso. Obrigado. Parabéns, lógico, para saber as notícias do meu Grêmio, né? Tá aí, ó. Nada melhor. Roberto Carlos na arena. Mas o que é bacana, que eu quero ressaltar, já que o programa está focado também nos esportes, é maravilhoso ter essa visão hoje dos estádios, né, do multiuso. É verdade. Era inaceitável grandes estádios, com custo, com tudo, né, estar abrindo apenas para 30, 40 jogos por ano. É verdade. Então, isso valoriza o name rights, tudo que gira em torno, né, da atividade do futebol. Os shows, né, proporcionam essa visibilidade maior ainda. Então, parabéns, o Grêmio já entrou desde a inauguração, seja aqui na administração privada ou a própria diretoria do Grêmio, essa visão de o estádio ser multiuso, como são os grandes estádios do mundo. Então. Fica a dica aí, então, para os outros artistas. Mesma coisa, como nós realizamos esse ano, shows no Beira-Rio. Né? Aqui esse ano, acho que tivemos a Shakira, né? E temos o Ed Sheeran, mas tivemos, eu nem lembro a minha programação, a gente fez vários outros shows lá no Beira-Rio, então Porto Alegre está muito bem atendido de estádios, temos 2, né, maravilhosos, e acho que Porto Alegre também está cada vez mais no roteiro dos grandes shows. Veja que a Coldplay, que realizamos aqui, só teve show em São Paulo e Porto Alegre, Shakira, mesma coisa. Então, vamos esperar que 2019 seja assim também. Que venha 2019. Obrigado, Dodge. Sucesso, tá? Nossa, valeu mesmo. Obrigado. Logo mais está começando o show, tá? Não sai daí que a gente vai mostrar umas imagens exclusivas do Rei Roberto. Quero dizer uma coisa para vocês mais uma vez. Quando eu estou aqui
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.